Inscreva-se agora mesmo. Se você gosta de histórias de vingança e justiça milionárias, este vídeo é para você. E antes que o primeiro parágrafo te deixe sem fôlego, dê um gostei neste vídeo e comente sua previsão. O rasguear da caneta soou como um grito na silenciosa e opulenta sala de jantar. Os Oliveira Albuquerque observavam com uma alegria sádica suas taças de cristal elevadas em um brinde silencioso. Criam que, finalmente, haviam ganhado. Criam que estavam se livrando de uma garçonete interesseira que não se encaixava em seu mundo prestigioso. Enquanto Helena assinava os papéis do divórcio na véspera de Natal, as lágrimas caíam sobre o documento impecável e seu marido, Marcos, nem sequer podia olhá-la nos olhos. Mas, à medida que a tinta secava, eles não tinham nem ideia do erro que acabavam de cometer. Não sabiam que a garota pobre que estavam chutando para a chuva era, na verdade, a única herdeira do Império Bittencourt. E para quando se inteirassem, custaria absolutamente tudo a eles. A luminária de cristal sobre a mesa de jantar na mansão dos Oliveira Albuquerque custava mais do que a casa em que Helena cresceu. Ou, pelo menos, a casa que ela disse a Marcos que cresceu. Seus cristais projetavam arco-íris fraturados sobre a prístina toalha de mesa branca. Mas não havia calidez na luz. Helena ajustou a bainha de seu vestido azul marinho. Era modesto, elegante e comprado em uma loja de departamentos. Junto aos brilhantes vestidos de grife que usavam sua sogra, Beatriz, e sua cunhada, Carla, parecia um trapo. "Passe-me o sal, querida", disse Beatriz, sua voz gotejando essa distintiva mistura de cortesia e veneno que havia aperfeiçoado durante 60 anos. "Se você puder alcançar. Sei que está acostumada a mesas menores, mesas lotadas de lanchonete, não é?" Sorbiu seu merlot envelhecido. "Mamãe, que não seja rude", disse Carla. Helena era garçonete, não cliente. Está acostumada a estar de pé ao lado das mesas. Helena sentiu o familiar ardor da humilhação subir por suas bochechas. Olhou para Marcos, sentado à cabeceira da mesa, seu marido de 2 anos, o homem que a havia apaixonado em uma cafeteria em Santa Teresa, prometendo-lhe que o dinheiro de sua família não o definia. Marcos olhava para o seu prato, cortando seu peru assado com precisão cirúrgica. Não levantou a vista. Não a defendeu. "Estou feliz de estar aqui", disse Helena suavemente, sua voz tremendo ligeiramente. "É Natal. Só queria que tivéssemos um jantar agradável. Uma ceia agradável requer uma companhia agradável", murmurou Beatriz, alto o suficiente para que todos a ouvissem. Voltou seu olhar para o filho. "Marcos, querido, você já disse a ela? Ou vamos fingir desfrutar desta farsa até a sobremesa?" O coração de Helena deu um salto. O garfo dela caiu. Chocou-se ruidosamente contra a porcelana, provocando um susto em Marcos. "Me dizer o quê?" perguntou Helena, olhando entre eles. A atmosfera na sala mudou. Passou de uma frieza passivo-agressiva para um silêncio agudo e predatório. Marcos finalmente levantou a vista. Seus olhos, geralmente de um cor mel quente, pareciam apagados e exaustos. Parecia um homem que havia sido intimidado até a submissão. Mas havia uma dureza ali também, uma resolução que a aterrorizou. "Ô Helena", começou Marcos limpando a garganta. "Você sabe que as coisas não têm funcionado?" "Tivemos algumas discussões", suplicou Helena, estendendo a mão para a dele através da mesa. Ele retirou a mão antes que ela pudesse tocá-lo. "Todos os casais discutem, Marcos. É apenas o estresse das festas." "Não é estresse, Helena", interveio Carla, batendo sua taça contra a mesa. "É você.
Você não se encaixa, nunca se encaixou. Olhe para você. Usa poliéster em um jantar de Natal dos Oliveira Albuquerque. Não sabe qual garfo usar. Você o envergonha. Carla, pare! Disse Marcos. Mas não havia fogo em seu reproche. Colocou a mão debaixo da sua cadeira e tirou um grande envelope pardo. Não estava embrulhado em papel vermelho ou um laço dourado. Era austero, jurídico e aterrador. Minha mãe e eu estivemos conversando, disse Marcos com a voz desprovida de emoção, recitando um roteiro que claramente haviam lhe dado. Sobre o futuro do Grupo Oliveira, sobre minha imagem, vamos nos fundir com a firma Benavente no próximo mês. Preciso de uma parceira que entenda este mundo, que traga algo para a mesa além de... Fez um gesto vago para ela. Contas para pagar. Helena sentiu como se o ar tivesse sido aspirado da sala. Contas? Marcos, eu pago minhas próprias coisas. Trabalho na biblioteca. Troco de bala, debochou Beatriz. Você é um peso morto, Helena. Uma âncora social que arrasta meu filho para o fundo do oceano. Marcos deslizou o envelope pela mesa de jacarandá. Parou bem diante do prato dela, apoiado contra a molheira de cristal. Quero o divórcio, Helena. Acabou? O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo estalar do fogo na enorme lareira atrás deles. Helena olhou fixamente para o envelope. Na véspera de Natal, sussurrou. Você está fazendo isso na véspera de Natal. O melhor momento para um novo começo, disse Beatriz, cortando um pedaço de carne. Considere um presente. Estamos sendo generosos. Há um cheque de 10 mil reais aí dentro, o suficiente para você voltar para o bairro de onde saiu. Helena olhou para Marcos buscando o homem que uma vez a havia beijado sob a chuva, que jurou que amava sua simplicidade. Marcos, disse, sua voz quebrando. Isso é realmente o que você quer? Por 10 mil reais, está jogando fora 2 anos de casamento? Marcos olhou para sua mãe, depois para sua irmã. Estavam vigiando-o como falcões. Endireitou a gravata. Pegue o dinheiro, Helena! Assine os papéis! Não faça escândalo! É o melhor que você vai conseguir. As mãos de Helena tremiam tanto que mal podia abrir o fecho do envelope. Dentro havia 3 cópias de um acordo de divórcio. Era padrão, frio e brutal. Diferenças irreconciliáveis. Renúncia à pensão conjugal. Pagamento de soma única. 10 mil reais. Sentiu uma vibração no bolso do vestido. Era seu telefone. Sabia quem era. Era a única pessoa que ligava para ela a esta hora na véspera de Natal. Papai! Ela o ignorou. Não podia permitir que o escutassem. Não agora. Bem, disparou Beatriz, a tinta não vai secar sozinha? Temos convidados que chegam para o coquetel às 8. Quero que você tenha ido embora até lá. Helena olhou ao redor da sala. Esta mansão, com seus 12 quartos e 6 banheiros, nunca havia sido um lar. Havia sido um museu onde ela era a exibição indesejada. Pensou no segredo que havia guardado durante 2 anos. Quando conheceu Marcos, queria ser amada por ser ela, não pelo nome Bittencourt. Queria saber que um homem escolheria Helena, a garota que gostava de livros antigos e dias de chuva, não Helena Bittencourt, a filha de Arturo Bittencourt, o homem que possuía metade dos imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela havia testado Marcos, interpretou o papel da órfã pobre, e por um tempo ele passou no teste. Mas o veneno do elitismo dos Oliveira Albuquerque finalmente se infiltrou em suas veias. Ele falhou no teste. Uma estranha calma a invadiu. As lágrimas continuavam fluindo, quentes e ardidas. Mas seu coração estava endurecendo, tornando-se algo parecido
ao diamante que Marcos se recusou a comprar para ela. Vocês pensam que eu estou atrás do dinheiro de vocês, disse Helena em voz baixa. Sabemos que está, riu Carla. Por que mais ficaria onde não é querida? E você? Helena olhou para Marcos. Acha que sou uma âncora? Acha que não tenho nada a oferecer? Sejamos realistas, Helena, suspirou Marcos, tirando uma caneta tinteiro do bolso de seu paletó. Uma Montblanc, pela qual ela havia economizado 6 meses para comprar para ele no ano passado por seu aniversário. Ele a deslizou para ela. Você é uma boa garota, mas você não é uma de nós. Não, disse Helena pegando a caneta. O peso era familiar. Certamente não sou uma de vocês. Passou para a última página, assinatura da requerente, Marcos Oliveira Albuquerque, assinatura da ré. Não hesitou, não leu as cláusulas, não argumentou por mais dinheiro, simplesmente assinou seu nome, Helena Oliveira Albuquerque. Então fez algo inesperado. Enfiou a mão na bolsa e tirou uma pequena caixa de veludo. Colocou-a sobre a mesa junto aos papéis assinados. Comprei um presente de Natal para você, Marcos, disse ela, com a voz firme agora. Ia te dar mais tarde esta noite. Mas já que estou indo embora... Carla revirou os olhos. Oh Deus, o que é? Um descanso de copo de tricô? Um livrinho de cupons para massagem nas costas? Marcos olhou fixamente para a caixa de veludo. Não a tocou. Helena se pôs de pé. A cadeira rangeu ruidosamente contra o chão. Olhou para Beatriz, depois para Carla, e finalmente fixou seu olhar em Marcos. Você pode ficar com os 10.000 reais, disse ela. Eu não preciso deles. Não seja uma mártir, cuspiu Beatriz. Você não tem nada. Tenho minha dignidade, disse Helena. E a partir deste momento, tenho minha liberdade. Ela se virou e caminhou em direção às enormes portas de carvalho da sala de jantar. Espere! Gritou Marcos, um lampejo de culpa cruzando seu rosto. Para onde você vai? Está chovendo. Estamos a 10 graus negativos. Não se preocupe comigo, Marcos, disse Helena sem olhar para trás. Eu vou para casa. Para casa? Carla riu estridentemente. Por quê? Por uma caixa de papelão? Helena abriu a pesada porta principal. Uma rajada de vento gelado soprou no corredor, trazendo chuva para o vestíbulo de mármore. Saiu para a noite escura e fria. Enquanto a pesada porta se fechava atrás dela, abafando o som do riso dos Oliveira Albuquerque, Helena enfiou a mão no bolso e tirou seu telefone. Pressionou o botão de chamada. Papai? Disse ela, a voz quebrando enquanto o ar frio batia em seus pulmões. Uma voz profunda e autoritária respondeu instantaneamente do outro lado. Uma voz que fazia os CEOs tremerem e que movia os mercados de ações. Helena, por que está sussurrando? Você está bem? Estive esperando você me ligar. O jato está abastecido na pista de pouso particular. Mas você disse que ficaria com... Ele. Helena olhou para trás, para a mansão dos Oliveira Albuquerque, brilhando com luz dourada, como uma besta na noite. Não, papai, disse ela, secando as lágrimas das bochechas. Não vou ficar. Terminei. Venha me buscar. Ele te machucou? A voz no telefone baixou 1/8, tornando-se perigosa. Arturo Bittencourt era protetor de apenas uma coisa neste mundo: sua filha. Ele partiu meu coração, sussurrou Helena. Mas essa não é a pior parte. Sim, qual é? Ele pensa que eu não sou ninguém. Houve uma pausa na linha. Então Arturo Bittencourt soltou uma risada baixa e sombria. Bom então, minha querida, parece que temos alguns assuntos a tratar. Estarei aí em 10 minutos. E Helena? Sim. Seque os olhos. Os Bittencourt não choram pelo leite derramado. Nós compramos a leiteria e a fechamos.
Enquanto Helena estava na chuva no final da longa entrada da garagem, faróis cortaram a escuridão. Mas não era um táxi, não era um Uber. Era um comboio de 3 SUVs pretas blindadas, seguidas por um elegante Rolls-Royce prateado. O carro principal levava o escudo da Bittencourt Global. Dentro da casa, Marcos finalmente estendeu a mão e abriu a caixa de veludo que Helena havia deixado para trás. Beatriz se inclinou. E então? Que lixo ela te deixou? Marcos olhou fixamente para dentro da caixa. Todo o sangue drenou de seu rosto. Não era um relógio, não era um anel. Dentro da caixa havia um teste de gravidez positivo. E embaixo, uma pequena nota escrita com a elegante letra de Helena. Você disse que eu não trazia nada para a mesa. Eu estava te trazendo um filho. Feliz Natal, Marcos. Marcos deixou cair a caixa. O teste de plástico ressoou contra sua louça fina. O que é? Exigiu Beatriz. Ela está grávida, sussurrou Marcos, o horror surgindo nele. Acabei de me divorciar da minha esposa grávida no meio de uma tempestade. Lá fora, a porta do Rolls-Royce se abriu e um homem de terno saiu na chuva, segurando um enorme guarda-chuva. Fez uma profunda reverência a Helena. Senhorita Bittencourt, disse o motorista. Seu pai está esperando. O jogo tinha acabado de começar. Pergunta para a audiência. Se você fosse Marcos naquele momento, sentiria mais medo pela vingança ou mais arrependimento por ter perdido o herdeiro Bittencourt? Conte-me nos comentários. Ele viu. O vento uivava, açoitante o cabelo de Helena sobre seu rosto, picando suas bochechas manchadas de lágrimas. Mas no momento em que se abriu a porta do Rolls-Royce prateado, o frio desapareceu. Uma calidez irradiava do veículo, com cheiro de couro caro e madeira nobre. Arturo Bittencourt saiu. Aos seus 65 anos, era uma figura imponente. Usava um casaco de cachemire que custava mais do que a anuidade do Country Club dos Oliveira Albuquerque. Seu cabelo era prateado, seus olhos de um azul aço penetrante. Os mesmos olhos que Helena tinha. Não parecia um pai amoroso naquele momento. Parecia um senhor da guerra inspecionando um campo de batalha. Não se importava com a chuva molhando seus sapatos italianos. Aproximou-se de Helena e a envolveu em um abraço esmagador. Te peguei! Rugiu contra o cabelo dela. Te peguei, Ellie! Helena desabou contra ele, a força finalmente abandonando suas pernas. Eu tentei, papai. De verdade, eu tentei. Eu sei, disse Arturo, sua voz ficando tensa. Você tem um coração grande demais para este mundo e, certamente, grande demais para esses insetos. Mirou a mansão Oliveira Albuquerque. Através das cortinas da janela da sala de jantar, podia ver silhuetas se movendo. Eles te machucaram? Que me humilharam, soluçou Helena. Me fizeram assinar papéis, me deram 10 mil reais para eu ir embora. Arturo zombou, um som como um tiro. 10 mil? Eu dou mais gorjeta para o meu Caddy. O motorista, um homem corpulento chamado Silas, que era chefe de segurança de Arturo há 20 anos, segurou o guarda-chuva sobre eles. Senhor, deveríamos colocá-la para dentro, está muito frio. Arturo assentiu e guiou Helena para a parte traseira do Rolls-Royce. O interior era um santuário, os assentos eram aquecidos, jazz suave tocava pelos alto-falantes ocultos e uma jarra de cristal com água repousava em um console. Enquanto Silas colocava o carro em marcha, a porta principal da casa Oliveira Albuquerque se abriu de golpe. Marcos saiu cambaleando para o pórtico, sem fôlego. Segurava a caixa de veludo em uma mão
e o teste de gravidez na outra. Apertou os olhos na escuridão, ajustando sua vista ao brilho das luzes traseiras. Viu o comboio, 3 SUVs pretas flanqueando um Rolls-Royce prateado. Marcos congelou, piscou, pensando que o vinho estava lhe pregando uma peça. Por que um comboio de veículos de segurança de nível diplomático estaria buscando sua ex-esposa garçonete? Helena! Gritou, mas o vento arrancou o nome de seus lábios. Dentro do Rolls, Helena o viu através da janela fumê. Ele parecia pequeno, patético. Quer que eu pare? Perguntou Arturo, sua mão pairando sobre o botão do intercomunicador. Posso fazer Silas voltar lá e explicar a situação, fisicamente, se você preferir. Helena observou Marcos tremendo no pórtico. Uma parte dela, a parte que o amou, queria baixar a janela e gritar. Mas a parte dela, que era uma Bittencourt, a parte que esteve adormecida por 2 anos, despertou. Não, papai, disse Helena virando a cabeça. Dirija. O comboio deslizou pela longa entrada, deixando Marcos Oliveira Albuquerque sozinho na chuva, segurando um bastão de plástico que provava que ia ser pai, vendo um fantasma desaparecer na noite. Dentro do carro, a atmosfera era pesada. Arturo serviu um copo de água para Helena. Há algo mais? Disse Helena, sua mão descansando instintivamente sobre o estômago. Você precisa saber. Arturo olhou para a mão dela. Seus olhos se abriram. O bilionário que havia negociado tratados e aquisições hostis pareceu repentinamente aterrorizado. Ellie, você está... Você vai ser avô, sussurrou ela. Arturo Bittencourt recostou-se, o ar saindo de seus pulmões em uma rajada. Um sorriso lento e genuíno abriu caminho através de sua expressão pétrea. Lágrimas se acumularam em seus olhos, uma visão que o mundo dos negócios nunca havia visto. Um bebê? Murmurou. Um herdeiro Bittencourt. Logo sua expressão escureceu, mudando instantaneamente de avô para protetor. Ele sabe? Deixei o teste para ele, disse Helena. Foi meu presente de despedida. Arturo assentiu lentamente. Bem, que sofra com o conhecimento, mas nunca verá este filho. Renunciou aos seus direitos quando assinou esses papéis. Te expulsou. Abandonou a família. Arturo tirou o seu telefone. Era um dispositivo elegante e criptografado. Discou um número. Edwards, sou Arturo. Acorde a equipe jurídica. Sim, todos. Quero os melhores advogados de divórcio de São Paulo e Rio em uma conferência em 1 hora. Minha filha volta para casa. E Edwards, comece um arquivo sobre o Grupo Oliveira Albuquerque. Quero saber seus ativos, suas dívidas, seus acionistas e seu tipo sanguíneo. Quero saber o que tomam no café da manhã. Desligou e olhou para Helena. Descanse agora, querida. Amanhã de manhã o mundo será diferente. Entrou nessa casa como uma garçonete. Sai dela como a rainha no tabuleiro. Dê um gostei no vídeo e compartilhe para a parte 2. Marcos Oliveira Albuquerque acordou com uma dor de cabeça latejante. Por um momento pensou que era apenas ressaca do vinho Merlot. Logo se virou e viu o lado vazio da cama. Os lençóis estavam frios. A lembrança se chocou sobre ele. O jantar, os papéis, a caixa, o bebê. Sentou-se, o pânico agarrando seu peito. Buscou tateando seu telefone na mesa de cabeceira. Havia tentado ligar para Helena 10 vezes ontem à noite, direto para a caixa postal. Tentou de novo. O número que você discou não está em serviço. Marcos ficou olhando para a tela. Desconectado. Em menos de 12 horas ela havia se desvanecido. Vestiu um roupão e desceu as escadas. A casa estava tranquila, exceto pelo tilintar da porcelana no canto do café da manhã. Beatriz e Carla já estavam lá.
com um aspecto fresco e despreocupado. Beatriz estava lendo o jornal Valor Econômico. Carla estava navegando no Instagram. "Sente-se, Marcos", disse Beatriz, sem levantar a vista. "Coma algo. Você está com um aspecto terrível." "O telefone dela está desconectado", disse Marcos andando pela sala. "Mamãe, ela está grávida. Expulsamos uma mulher grávida para uma tempestade. Afirma que está grávida", corrigiu Beatriz, sorvendo seu chá. "Pelo que sabemos, é um truque, uma tentativa desesperada de voltar para a herança." "Vi o teste, mamãe. Foi positivo." "Testes podem ser falsificados", interveio Carla, mordendo um croissant. "Você pode comprar testes positivos online por R$ 20. É um movimento clássico de interesseira." Marcos passou a mão pelo cabelo. "Mas e se for real? Esse é meu filho." Beatriz finalmente largou o jornal. Mirou o filho com uma mistura de pena e aborrecimento. "Marcos, escute-me. Mesmo que haja uma criança, de verdade você quer que Helena a crie? Não tem dinheiro, não tem educação, não tem contatos. Se a criança existir, processaremos pela custódia total. Temos o nome Oliveira Albuquerque. Temos os melhores advogados. Ela tem R$ 10.000 e uma história de dar pena. Nenhum juiz dará o bebê a ela." Marcos parou de andar. "Tirar o bebê dela?" "Com certeza", disse Beatriz suavemente. "Criaremos a criança corretamente. Internatos, lições de protocolo, a Ivy League. Salvaremos a criança de uma vida de mediocridade. Mas primeiro devemos nos concentrar. Hoje é a reunião preliminar para a fusão Benavente." "A fusão?", murmurou Marcos. "Certo. Este acordo triplicará nosso patrimônio líquido, Marcos", disse Beatriz, seus olhos brilhando. "O grupo Benavente está atuando em nome de um investidor silencioso, Titan Holdings. Buscam adquirir uma firma de tamanho médio, com valores familiares e legado. Esses somos nós. Se fecharmos este acordo, entraremos no grupo dos bilionários. Não permita que uma garçonete chorona nos estrague isso." Marcos respirou fundo. Sua mãe tinha razão. O dinheiro consertava tudo. Se Helena realmente tinha o bebê, ele simplesmente poderia comprar sua saída da culpa. Poderia pagar a ela, ficar com o filho e seguir adiante. "De acordo", disse Marcos, endireitando a postura. "De acordo. Vamos nos preparar." "Que horas é a reunião?" 10h46 na sede da Benavente, na Faria Lima, em São Paulo. Enquanto isso, a quilômetros dali, na cobertura da Torre Bittencourt, com vista para o Parque do Ibirapuera, Helena acordou em uma cama de algodão egípcio. Não estava no quarto de hóspedes. Estava em sua antiga suíte, a que seu pai mantivera intacta por 2 anos. As paredes estavam pintadas de uma suave cor lavanda. Seus velhos troféus de hipismo se alinhavam nas estantes. Sentou-se. Não havia temor em seu estômago hoje, apenas uma fria e dura clareza. A porta se abriu e uma equipe de 3 mulheres entrou. Não eram criadas, eram estilistas. "Bom dia, senhorita Bittencourt", disse a estilista principal, uma mulher francesa chamada Céline. "Seu pai solicitou que a preparássemos para uma reunião de negócios", disse, e cito, "vista-a para matar." Helena deslizou para fora da cama. Caminhou até a janela do chão ao teto. Abaixo dela, a cidade de São Paulo parecia um circuito, zumbindo de energia. "Ele disse para qual reunião?", perguntou Helena. "Disse que você assistirá à preliminar de aquisição", disse Céline, empurrando uma arara de roupas. "Disse que você é a nova CEO interina da Titan Holdings." Helena congelou. Titan Holdings. Ela conhecia as empresas de fachada de seu pai. Titan era a entidade que comprava o grupo Oliveira Albuquerque.
Um sorriso lento se estendeu por seu rosto. Não era um sorriso agradável. Já vejo, disse Helena. Virou-se para a arara de roupas. Haviam ido embora os vestidos de poliéster de loja de departamentos. Haviam ido embora os sapatos sensatos. Pendurados ali estavam terninhos de poder da Chanel, Armani e McQueen. Não, disse Helena, afastando um terno azul marinho. Azul não. Marcos gosta de azul. Pensa que me faz parecer doce. Alcançou a parte traseira e tirou um terno em um carmesim profundo, vermelho sangue. Era afiado, bem cortado e agressivo. Este, disse ela. Excelente escolha, disse Celine. E para as joias? Helena caminhou até seu toucador. Abriu um cofre escondido atrás do espelho. Dentro estavam os diamantes Bittencourt, relíquias que estiveram na família por gerações. Passou pelas modestas pérolas. Buscou um colar que sua mãe lhe deixara. Uma corrente de platina que sustentava um único e massivo diamante negro rodeado de rubis. Parecia uma gota de sangue escuro. Este, disse Helena. Uma hora depois, Helena se olhou no espelho. A garota que havia chorado por um peru assado havia ido embora. Em seu lugar estava Helena Bittencourt. Seu cabelo estava recolhido em um coque severo e elegante. Sua maquiagem era impecável, enfatizando suas maçãs do rosto afiadas e olhos gelados. O terno vermelho gritava poder. O diamante gritava riqueza. Saiu para a sala de estar onde Arturo estava esperando. Estava bebendo expresso e lendo um expediente. Levantou a vista e o orgulho se inchou em seu peito. Você se parece com sua mãe, disse suavemente. Que Deus a tenha. Ela teria aproveitado isso. Estão prontos os papéis? Perguntou Helena, calçando as luvas de couro preto. Tudo está pronto, disse Arturo, levantando-se. Os Oliveira Albuquerque pensam que estão se reunindo com um representante chamado Sr. Sands. Não têm ideia de que a Titan Holdings é uma subsidiária da Bittencourt. E o divórcio? Meus advogados o apresentaram às 9h desta manhã, disse Arturo. Mas o apresentamos em uma jurisdição diferente. Apresentamos por fraude e angústia emocional. Congelamos as contas conjuntas deles à espera de uma investigação. Ainda não sabem, apontou Helena. Não saberão até que seus cartões sejam rejeitados no almoço. Arturo sorriu com suficiência. Mas primeiro, a reunião. Arturo aproximou-se dela e colocou as mãos sobre seus ombros. Helena, você tem certeza de que quer fazer isso? Não tem que estar na sala. Eu posso esmagá-los por você. Helena ajustou as luvas. Pensou no desprezo de Beatriz. Pensou no riso de Carla. Pensou em Marcos assinando os papéis sem olhá-la. Não, papai, disse friamente. Quero ver as caras deles. Quero que saibam exatamente quem descartaram. Muito bem. Arturo ofereceu seu braço. Vamos no carro da empresa? A sala de conferências na Benavente Corp era toda vidro e aço. Marcos, Beatriz e Carla estavam sentados a um lado da longa mesa. Estavam nervosos. Estas eram as grandes ligas. Deixe de batucar, Marcos, sibilou Beatriz. Está amassando seu terno. Onde estão eles? Marcos olhou o relógio. São 10h10. Jogo de poder, sussurrou Carla. Fazem-nos esperar para mostrar que estão no comando. Somos os Oliveira Albuquerque, disse Beatriz, embora sua voz tenha tremido ligeiramente. Somos sócios, não mendigos! De repente, a pesada porta dupla se abriu. Uma equipe de 6 advogados com ternos cinzas entrou, colocando grossos arquivos sobre a mesa. Não falaram. Ficaram de pé atrás das cadeiras vazias do lado oposto. Logo, um homem anunciou da entrada. Por favor, fiquem de pé para receber o presidente da Bittencourt Global e a CEO da Titan Holdings.
Marcos franziu a testa. Bittencourt Global. Achei que estávamos tratando com a Benavente. Beatriz ficou pálida. Bittencourt? Esse é Arturo Bittencourt, o bilionário. Por que ele está envolvido? Antes que pudessem processar o nome, Arturo Bittencourt entrou. A sala pareceu encolher ao redor de sua presença. Não olhou para eles. Caminhou até a cabeceira da mesa e permaneceu de pé. Benavente, disse Arturo, sua voz ecoando. Minha filha, a CEO. O fôlego de Marcos parou. Observou a entrada. Entrou uma mulher. O clique de seus saltos de sola vermelha ressoou no chão de mármore. Usava um terno vermelho sangue que lhe caía como uma segunda pele. Irradiava riqueza, poder e perigo. Caminhou até a cadeira em frente a Marcos. Colocou um portfólio de couro preto familiar sobre a mesa. Levantou a vista. A boca de Marcos se abriu. A Beatriz deixou cair a caneta. Carla arquejou audivelmente. Era Helena, mas não era a Helena que conheciam. Esta não era a garçonete. Esta era uma rainha. Olá, Marcos, disse Helena, sua voz suave e fria como o gelo. Creio que temos alguns assuntos pendentes. E não estou falando dos pratos do jantar. Marcos se pôs de pé, derrubando a cadeira. Helena, o quê? O que faz aqui? Quem... Sente-se, Sr. Oliveira Albuquerque, latiu Arturo Bittencourt. Está na presença de minha filha, Helena Bittencourt, única herdeira do Império Bittencourt. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi o som de 3 mundos se despedaçando de uma vez. Helena sorriu. Agora, falemos desta fusão. Ou eu deveria dizer, aquisição. Aqui está uma chamada para a ação obrigatória. Comente Rainha Vermelha. Se você acha que Helena vai dar o que eles merecem. O ar na sala de conferências era tão ralo que parecia que o oxigênio tinha sido aspirado. Marcos Oliveira Albuquerque olhou fixamente para a mulher no terno vermelho. Seu cérebro não conseguia conciliar as imagens. Helena, a garçonete, que usava moletons grandes e fazia chocolate quente nas noites de chuva, e Helena Bittencourt, o tubarão sentado em frente a ele, com um olhar que podia cortar vidro. Bittencourt, sussurrou Beatriz, seu rosto perdendo a cor até que sua base parecesse uma máscara. Olhou para Arturo, depois para Helena. Isso é uma brincadeira cruel. Asseguro-lhe, Senhora Oliveira Albuquerque, disse Arturo, sentando-se e inclinando-se confortavelmente, que meu talão de cheques não tem senso de humor. Mas você disse que seu pai era mecânico, disparou Marcos, sua voz quebrando. Disse que ele consertava carros no interior. Helena não piscou. Abriu o portfólio de couro na frente dela. Eu disse que ele conserta coisas. Às vezes, conserta motores quebrados. Às vezes, conserta empresas quebradas. E às vezes, fez uma pausa, os olhos fixos nos de Marcos, destrói coisas que estão além do conserto. Por quê? Perguntou Marcos, agarrando a borda da mesa. Por que mentiu para mim por 2 anos? Não menti, Marcos. Omiti. Disse Helena com calma. Queria saber se você me amava. Só a Helena, não o dinheiro, não o jato, não o império. E por um tempo pensei que sim. Apontou o espaço vazio no seu dedo anelar. Mas já vimos como isso terminou. Agora, se terminou de arquejar, tenho uma empresa para adquirir. Beatriz, sempre a sobrevivente, endireitou a coluna. Forçou um sorriso que parecia mais uma careta. Bem, alisou a saia. Isso é inesperado. Mas em última instância são boas notícias, não? Somos família, Helena.
Tecnicamente, ainda é uma Oliveira Albuquerque até que processem os papéis. Isso faz a fusão ainda mais fluida. Podemos manter tudo em família. Arturo soltou uma risada seca e estridente. A audácia é impressionante, senhora. Isso eu lhe concedo. Estamos aqui para discutir negócios. Interveio Helena, silenciando o pai com um sutil gesto de mão. Vocês têm a impressão de que a Titan Holdings quer se fundir com o Grupo Oliveira Albuquerque, que conservarão seus assentos no conselho, que receberão um pagamento de 50 milhões de reais. Esse foi o acordo com os representantes da Benavente, disse Carla, tentando soar dura, mas falhando. Os representantes da Benavente eram figurantes, disse Helena. Tirou um documento da pasta e o deslizou pela mesa. Girou perfeitamente, parando diante de Marcos. A oferta mudou. Marcos olhou o documento. Seus olhos se abriram. R$1, sussurrou. Perdão, guinchou Beatriz. Arrancou o papel de Marcos. Preço de aquisição, R$1. Isso é um insulto. Nossos ativos sozinhos valem 40 milhões. Seus ativos relatados valem 40 milhões, corrigiu Helena. Mas falemos de seus passivos. Falemos das coisas que discutem à mesa quando pensam que a criadagem não está ouvindo. Helena bateu na mesa com uma unha impecavelmente feita. Ponto 1, disse ela. A fábrica no interior. Estiveram ignorando regulamentações de segurança por 3 anos para economizar 15% em despesas. Lembro-me de você se gabando de subornar o inspetor local, Marcos. Disse. Essa gente tem sorte de ter trabalho. Quem se importa com ventilação? Marcos ficou pálido. Eu nunca... Tenho as datas registradas, disse Helena friamente, e os investigadores do meu pai confirmaram esta manhã. Se isso se tornar público, suas ações caem a 0 e vocês vão para a prisão. Beatriz estava tremendo agora. Você não pode provar. Ponto 2, continuou Helena ignorando-a. As contas no exterior. Carla, você adora falar das suas compras livres de impostos. Está canalizando lucros da companhia para uma empresa fantasma chamada Blue Sky Ventures, para evitar os impostos brasileiros. Isso é fraude fiscal. Cárcere federal. 5 a 10 anos. Carla deixou cair o celular. Bateu no tapete com um som surdo. E ponto 3, disse Helena, a voz baixando para um sussurro perigoso. Os empréstimos estão alavancados até o pescoço. Devem ao banco 20 milhões que vencem no próximo mês. Contavam com esta fusão para pagar. Sem este acordo, o Grupo Oliveira Albuquerque estará em falência para 1º de fevereiro. Helena inclinou-se para a frente. Então aqui está o novo trato. Titan Holdings adquire o Grupo Oliveira Albuquerque por R$1. Assumimos suas dívidas, tomamos seus ativos. E vocês 3 se vão, sem assentos no conselho, sem paraquedas dourados, sem carros da empresa, saem com o que tem nos bolsos. Não assinarei isso, sibilou Beatriz batendo a mão sobre a mesa. Eu construí esta empresa. Não deixarei que uma menina rancorosa a roube. Helena pôs-se de pé lentamente. Parecia medir 3 metros. Então não assine, saia por essa porta. Mas no momento em que o fizer, libero os relatórios de segurança à imprensa. Envio os arquivos fiscais à Receita Federal. E ligo para o banco, que por sinal meu pai possui uma participação de controle. E digo que peçam a devolução imediata dos empréstimos. Mirou seu relógio de diamante. Tem 5 minutos. Depois disso, os destruam. O silêncio se alongou, agônico e brutal. Marcos olhou para a mãe. Beatriz olhou para a parede, com o peito arfando. Percebeu que fora superada. Havia tratado Helena como um móvel.
e agora o móvel estava derrubando um piano sobre sua cabeça. Marcos! Sussurrou Beatriz, sua voz derrotada. Assine! Mamãe, disse Carla com os olhos cheios de lágrimas. Assine! Ou vamos para a cadeia! Com a mão trêmula, Marcos pegou a caneta. Olhou para Helena pela última vez. Não viu amor nos olhos dela, só o reflexo frio e duro de seus próprios erros. Assinou o papel. Marcos Oliveira Albuquerque. Pronto, está feliz? Perguntou rouco. Helena recolheu o documento, soprou a tinta, tal como Beatriz dissera para ela fazer na noite anterior. Feliz? Refletiu Helena. Não, Marcos, não estou feliz. Estou grávida, divorciada, e o pai do meu filho é um covarde, mas estou satisfeita. Virou-se para Arturo. Terminamos aqui. Arturo levantou-se, abotoando o paletó. Um prazer fazer negócios. Segurança os escoltará para fora do edifício. Tem 1 hora para desocupar seus pertences dos escritórios. Qualquer coisa deixada torna-se propriedade da Titan Holdings. 1 hora, gritou Carla. Meus quadros, propriedade da Titan, disse Arturo, dando as costas a eles. Enquanto Helena caminhava para a porta, Marcos se lançou à frente. Helena, espera! O bebê! Precisamos falar sobre o bebê. Helena parou, não se virou. Fale com meus advogados, Marcos, mas te advirto, batalhas de custódia são caras. E a partir de agora, mostrou o contrato assinado, você está desempregado. Não vá embora. Veja o final e diga nos comentários se acha que merecem a cadeia. O caminho da sala de conferências até os elevadores pareceu uma procissão fúnebre para os Oliveira Albuquerque. Guardas de segurança, homens corpulentos com uniformes da Titan, os flanqueavam, assegurando que não tocassem em nada na saída. Isso é um pesadelo, soluçou Carla, agarrando a bolsa de grife. Mamãe, faça algo! Cale-se, Carla! Gritou Beatriz, embora parecesse prestes a desmaiar. Preciso pensar. Precisamos de uma estratégia. Não temos dinheiro, mamãe! Gritou Marcos, pressionando o botão do elevador violentamente. Ela levou tudo, levou a empresa. Temos o nome, disse Beatriz com os olhos frenéticos. Temos o nome Oliveira Albuquerque e temos a verdade sobre o bebê. Se ela quer jogar sujo, jogaremos mais sujo. Iremos à imprensa, daremos um giro. Herdeira bilionária rouba empresa familiar e nega acesso ao pai de seu filho. O público ama uma vítima, Marcos. As portas do elevador abriram no saguão, mas Helena estava 2 passos à frente. Uma parede de flashes disparou. Dezenas de repórteres e cinegrafistas estavam aglomerados, contidos por uma corda de veludo. Viram os Oliveira Albuquerque. Senhor Oliveira Albuquerque, é verdade? Obrigou sua esposa grávida a assinar o divórcio no Natal? Beatriz, comentários sobre as acusações de fraude. Marcos, por que deixou a herdeira Bittencourt? Marcos protegeu os olhos. O quê? Como sabem? Um repórter cravou um microfone na cara dele. Recebemos uma cópia do acordo de divórcio assinado ontem à noite. Estipula um pagamento de R$10.000 por diferenças irreconciliáveis. De verdade ofereceu R$10.000 para Helena Bittencourt ir embora? Beatriz empurrou o microfone. Sem comentários! Saiam da frente! Mas estavam presos. Outra repórter se adiantou com um tablet. Estamos ao vivo. Senhor Oliveira Albuquerque, fontes dizem que você não sabia que sua esposa era filha de Arturo Bittencourt. Casou-se por amor ou simplesmente estava decepcionado por ela não ser rica o suficiente para você? Eu a amava, gritou Marcos. Não sabia quem ela era. Então se divorciou porque ela era pobre? Pressionou a repórter. E agora que sabe que é bilionária, se arrepende. A multidão riu. Foi um som cruel.
Beatriz agarrou o braço de Marcos. Não responda! Corra! Saíram disparados para a rua apenas para encontrar seu carro de empresa sendo guinchado. Ei, é meu carro! Gritou Marcos. A ordem veio dos novos donos, Titan Holdings, disse o motorista. Começou a chover. Uma garoa fria e gelada. Estavam na calçada, tremendo. Seus casacos ficaram no escritório, ao qual não podiam mais acessar. Transeuntes gravavam vídeos. Oliveira Albuquerque arruinados já era tendência nas redes sociais. O telefone de Marcos vibrou. Alerta! Conta conjunta congelada devido à investigação legal. Beatriz verificou o dela. O meu também. Estavam em São Paulo na chuva, sem carro, sem dinheiro, e o mundo inteiro rindo deles. No 40º andar, Helena observava a cena da janela com uma xícara de chá. Arturo estava ao lado. Brutal, comentou ele, mas necessário. Importavam-se tanto com a imagem, disse Helena suavemente. Agora a imagem é tudo o que lhes resta e está destruída. E agora? Perguntou Arturo. Temos a empresa, temos a vingança. Quer ir para casa? Helena afastou-se da janela. Caminhou até a mesa onde jaziam os papéis. Ainda não. Beatriz não terminou. Ela é como uma barata. Sobreviverá e tentará morder o tornozelo. Está quebrada, Helena. Ela usará o bebê como alavanca. Tentará me pintar como mãe inapta. Uma menina rica e instável que fugiu. Arturo cerrou os olhos. Que tente. Vou enterrá-la empapelada legal por 50 anos. Não, disse Helena. Não quero uma batalha legal de anos. Quero que isso termine permanentemente. Papai, organize uma gala. O baile de caridade de Réveillon Bittencourt. Quero que convide a todos. A imprensa, a elite e os Oliveira Albuquerque. Arturo levantou uma sobrancelha. Especialmente eles? Helena sorriu friamente. Beatriz não resistirá. Pensará que é sua chance de pedir clemência ou chantagear em público. E quando chegar lá, vou revelar o segredo final, o que Marcos não sabe sobre por que deixei o café há 2 anos. Marcos pensa que é vítima. Vou mostrar que não são apenas snobs, são criminosos. E vou pôr o prego final no caixão em rede nacional. Tenho o vídeo da câmera de segurança do jantar deles. Arturo sorriu. Enviarei os convites. Na rua, Beatriz balbuciou sob o toldo de um café. Não terminamos, Marcos. Ela pensa que ganhou. Mamãe, desista, gemeu Marcos. Nunca perdemos, sibilou Beatriz. Tirou um papel do bolso. Era o convite para o baile. O sistema enviou automaticamente para Marcos antes do bloqueio. Ela vai dar um baile. Vamos entrar de penetras e dizer a todos que ela não está apenas grávida, mas que é louca, que nos enganou para te pegar. Faremos um escândalo tão grande que terão que fazer um acordo conosco só para assumirmos. É nosso único tiro, disse Beatriz. A noite de Réveillon em São Paulo estava elétrica. No Hotel Fasano, a Gala Bittencourt era o evento da década. Helena estava no balcão com um vestido de lantejoulas douradas. Estão aqui, disse Arturo. Segurança os deixou passar pela entrada de serviço como instruiu. Parecem ratos em trajes de grife. Beatriz usa um vestido de 3 temporadas atrás. O horror! Helena sorriu. Vamos descer. Lá embaixo, os Oliveira Albuquerque estavam perto da Torre de Camarão. Desentoavam. É agora, sussurrou Beatriz. Quando a contagem começar, subimos no palco, pegamos o microfone e dizemos que Arturo mantém a filha instável longe do marido. Mamãe, olhe para ela, disse Marcos. Helena descia a escadaria. Parecia intocável. Marcos sentiu uma dor física. Percebeu que ela era a mulher mais linda que já viu e a jogou fora por uma fusão que não existia. Concentre-se, Marcos, disse Beatriz.
É uma farsa. Às 23h50, Arturo subiu ao palco. Antes da contagem, minha filha Helena tem umas palavras. Helena subiu ao microfone. Obrigada. Este ano foi de transição. Aprendi que confiança é cara e lealdade é rara. Mentira. O grito cortou o silêncio. Beatriz abriu caminho, arrastando Marcos e Carla. Subiu no palco. Esta mulher é uma mentirosa. Fugiu após um colapso mental. Está grávida do meu neto e não é apta. Nos enganou. Murmúrios na multidão. Marcos se adiantou. Helena, volte para casa. Pense no bebê. O bebê? Repetiu Helena. Se preocupa agora, Marcos. Não se importou quando me deu o divórcio no Natal. Eu não sabia. Se soubesse que era uma Bittencourt, confessou Marcos. Está distorcendo a verdade, gritou Beatriz. Helena assentiu para o técnico. Respeitável? Vejamos. O telão LED mostrou o vídeo da ceia de Natal. A multidão assistiu fascinada aos insultos. Âncora social. Marcos fechou os olhos, mas o vídeo continuou após Helena sair. Beatriz bebia vinho. Finalmente a lixo se foi. Usaremos o dinheiro da Benavente para cobrir o buraco de 2 milhões que roubamos do fundo de pensão. Se descobrirem, culpamos a Helena. Quem vai acreditar na garçonete? Silêncio absoluto. Helena virou-se para Beatriz. Meus auditores encontraram o dinheiro. Creio que conhecem o delegado. Policiais federais entraram. Beatriz, Marcos e Carla Oliveira Albuquerque estão presos por desvio e fraude. É montagem, gritou Beatriz, mas Marcos caiu de joelhos. Enquanto Beatriz era algemada gritando e Carla chorava, Marcos olhou para Helena. Eu te amei, só sinto pena, disse ela. Você amou mais a aprovação de sua mãe. Adeus, Marcos. O relógio marcou 00:30. Feliz Ano Novo, disse Helena. 1 ano depois, na cobertura, Helena balançava Leonardo Arturo Bittencourt. Tem seu nariz? Disse Arturo. Ele será o que quiser desde que seja gentil, disse Helena. Beatriz pegou 15 anos, Carla, 5. Marcos pegou 8. Helena queimou a carta dele na lareira sem ler. Veja a chuva lá fora, Léo, é um novo começo. Os Oliveira Albuquerque perderam tudo porque não viram o valor da pessoa à frente deles. Helena escolheu o filho e o futuro. O que você acha? Marcos merecia chance? Diga nos comentários. Obrigado por ver. Obrigado.